Existe uma garota judia que nasceu em 1929 na cidade de Frankfurt, que ficou muito famosa no mundo todo por conta do seu diário e que conseguiu sobreviver até o último ano do Holocausto, até que no último ano acabou não conseguindo continuar viva junto com sua família e que acabou escrevendo um livro, o seu diário. Então assim, hoje iremos falar um pouquinho sobre o Diário de Anne Frank. Então, vamos começar por partes. Primeiramente, o Diário de Anne Frank e a história da Anne Frank começa a partir não, num contexto histórico de ascensão do nazismo e começo da Segunda Guerra Mundial. O que significa, né? Primeiramente, a Alemanha passando por uma crise, tanto pós Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, quanto crise de 29 dos Estados Unidos, afetou ainda mais a economia alemã. E Hitler já aparecia desde 1929, mais ou menos, como uma postura política, uma pessoa política influente, que falava bem, mas trazia ideias muito radicais, que não eram apoiadas por todo mundo. Depois de sua prisão, foi solto, crise de 29 aconteceu, Hitler conseguiu assumir o poder com suas ideias antissemitas, culpabilizando principalmente os judeus. Obviamente, o nazismo não foi só contra os judeus, mas o maior enfoque foi os judeus. Eles eram muito culpabilizados por toda a crise alemã, por conta da perda da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, isso foi uma questão que começou esse antissemitismo, principalmente do Partido Nazista, mas que depois também foi se alastrando, né, por todas as cidades que os alemães conseguiam conquistar. Ao mesmo tempo também, na verdade um pouquinho antes, a União Soviética, com a Revolução Bolchevique, teve a questão do socialismo ao poder, e que os socialistas, pelo Hitler, eram relacionados com os judeus também. Então já tinha um ódio contra os socialistas. A Segunda Guerra Mundial começou também, né? Então assim, Hitler assumiu o poder, o conflito foi contra os aliados, que de início foi contra a Inglaterra e a França. A Alemanha, que por sua vez, dessa vez agora, não estava fazendo a mesma tática que fizeram na Primeira Guerra Mundial, reinventaram uma tática do famoso ataque relâmpago, que eles conseguiam conquistar os territórios de forma rápida, atacando todos de uma vez só, também com o começo também do uso também de aviões. Eles conseguiram conquistar diversos territórios, começando pela Polônia, mas conseguiram se expandir bastante, até o ponto de chegar na França, conseguiram conquistar Paris, para vocês terem uma ideia. Agora, começando a história da Anne Frank. Anne Frank, como eu falei, nasceu em Frankfurt, era alemã, mas seu pai Otto e sua mãe Edith e sua irmã Margot são as personagens principais dessa história. Seu pai Otto, assim que Hitler assumiu o poder na Alemanha, se mudou para Amsterdã, fugindo do nazismo. Amsterdã que fica na Holanda. Tentando buscar essa forma de fugir desse todo esse antissemitismo que Hitler já estava trazendo para toda a Alemanha e para os seus países conquistados. Na época, Amsterdã ainda não era conquistado pela Alemanha. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a Alemanha foi se expandindo até o ponto que começou a chegar em Amsterdã. E a forma que o pai, Otto, descobriu para poder fugir da polícia nazista, a SS, foi um anexo onde ele trabalhava, e foi toda a família dele, né, a Margot, a Edith, o Otto e a Anne, junto com um dentista amigo deles, o Fritz, e a família Van Perls. Eles viviam confinados, literalmente como uma pandemia, só que em silêncio, porque qualquer barulho poderia ser desconfiança para né, os policiais nazistas. Obviamente eles não conseguiam falar, não conseguiam ficar sem falar o tempo todo, né? Mas assim, eles sempre evitavam falar alto, falar em horários de silêncio na rua. O principal, né, da entender da história, assim, que é interessante, né, principalmente por ser ela mesma que escreveu, é perceber que ela era muito nova, né? Tipo, quando ela escreveu assim, ela ainda era uma adolescente. Os problemas que ela tinha eram de adolescentes.
Só que, assim, ao mesmo tempo também, ela entendia que estava acontecendo alguma coisa errada lá de fora. Entendeu? E com o passar do livro, ela vai amadurecendo isso e percebendo o que realmente está acontecendo lá de fora. Só que, assim, é curioso, porque você vai lendo o livro assim e você vai percebendo que parece que é, tipo, problemas de adolescentes que, assim, querendo ou não, tem que agora conviver com os pais, que para um adolescente conviver o tempo todo com os pais, a gente sabe, né, que é uma situação que dá conflito. Conviver com uma outra família também, que, tipo, também tem um outro filho, também dá conflito, num espaço minúsculo. Todo dia você vê as mesmas pessoas. Isso com o tempo vai desgastando a pessoa, vai cansando a pessoa. Mas ao mesmo tempo também, esse problema era muito pequeno comparado com o que estava acontecendo fora dali, obviamente. Mas é curioso, porque pensar isso, hoje em dia, né, sabendo o que aconteceu, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, é fácil. Mas assim, durante o que estava acontecendo as coisas, eles tinham ideia de bastante coisa, porque eles conseguiam ouvir raios, ouviam barulho de aviões, de bomba, mas não tinham a real profundidade do nível de absurdo que era toda a questão nazista. Então, assim, esse diário, ela escreveu contando o dia a dia dela, realmente como um diário. E você vai vendo que, assim, ela vai contando em dias, né, tipo assim, quarta-feira, dia tal, do ano tal. Você se torna a amiga dela, que se fala, né? Ela chama sempre a amiga dela imaginária de Kitty. Então você vira meio que a Kitty da vida dela. Porque ela conta tudo pra Kitty, entendeu? Então assim, o seu nome não é mais o seu nome. Meu nome não é mais Rafael. Meu nome é Kitty, entendeu? Durante a leitura. É muito interessante observar isso também. E pra finalizar, assim, o livro dela acaba uma parte bem triste. Que parece que ela finalizou sabendo que ia ser finalizado. Porque nenhuma parte do livro, assim, tem um teor de final. Só realmente o final. E não foi intencional, obviamente. Porque, assim, pra quem não sabe o final da história dela, eles foram denunciados. Alguém denunciou eles. Denunciou o anexo. E em 1944, a polícia nazista achou o anexo. E em 1945, um pouco antes da guerra acabar, ela foi morta. E a família toda foi morta, basicamente, menos o pai, nos campos de concentração. Se eu não me engano, ela viveu no campo de Auschwitz junto com a Margot, que é a irmã dela. E que assim, pô, ela virou o ícone, né, do assunto quando se fala sobre relatos dessa época. E que realmente tem que ser valorizado, porque assim, é um tipo de leitura que pouco tem da época. Com tantos detalhes que ela trazia. E assim, eu recomendo esse livro pra qualquer pessoa que, tipo, queira entender mais sobre toda a repressão que foi e também sobre como é que as pessoas tentavam fugir de tudo isso, sabe? Porque assim, ela sobreviveu muito tempo. Uma pessoa que estava num país dominado pela Alemanha, ela, a família dela, a família que também estava junto com ela, sobreviveu bastante tempo. De verdade. Porque não era tão fácil fugir assim. Não era tão fácil conseguir, por exemplo, recursos, conseguir alimentação. Eles só conseguiram se alimentar, continuar vivos, mesmo que, tipo assim, de forma bem reduzida, de forma bem separada, pouco a pouco, porque tiveram várias doações de pessoas que conheciam eles, sabe? Então, assim, eles por conta própria não conseguiriam sozinhos. Porque eles não poderiam sair pra rua pra comprar coisa, pra buscar coisa. Não poderiam. Eles não poderiam nem ser ouvidos, sabe? Isso demonstra, né, um pouco mais do terror. E que o livro, eu acho que traz muito bem esse sentimento de como seria realmente uma adolescente vivendo esse momento. Vivendo tudo isso num lugar tentando fugir disso tudo, sabe? Ela só queria ser realmente uma adolescente normal, onde tivesse problemas, entre aspas, normais, e que ela não conseguiu ter. E que qualquer pessoa que gosta desse assunto, eu recomendo muito de Anne Frank. Tem várias versões, tá? Esse aqui é preto, também tem várias versões coloridas, capa dura, sei lá. Mas é isso. É um vídeo um pouquinho mais pra baixo, porque é um assunto complicado.
mas é um assunto importante ser falado, ser lembrado, e que eu gosto muito desse assunto, então assim, eu queria trazer porque eu acho que é um assunto que tem que ser falado, entendeu? Que tem que se voltar a entrar em questão, até por movimentos atuais que estão acontecendo em diversas partes do mundo. E é isso. Espero que tenham gostado. Quem já assistiu aí, quem já assistiu ou quem leu algo sobre Anne Frank, comenta aí o que vocês pensaram, o que vocês acharam, como é que vocês se sentiram. Se vocês souberem mais alguma curiosidade também sobre a vida dela, também pode comentar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Mas é isso, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Leiam Diário de Anne Frank. Sejam a Kit. E é isso. Valeu, rapaziada. Muito obrigado quem assistiu.